Dois termos que podem aparecer em qualquer exercício de física: potência e rendimento. Quer aprender esses dois termos de uma vez por todas? Então, espera a vinheta que eu mostro para você. Hoje nós vamos estudar potência e rendimento. Presta bastante atenção. Estes são assuntos que aparecem em todas as partes da física. Então, a ideia hoje é que você entenda o que é potência e o que é rendimento e você consiga aplicar isso em qualquer exercício que apareça para você. Tá ok? Então vamos entender o seguinte, olha só. Potência. Potência é a taxa de variação temporal da energia, é a velocidade com que se transforma a energia, é a velocidade com que se realiza um trabalho. Todos os carros que a gente conhece atingem 100 km por hora. Uma Ferrari atinge 100 km por hora. Se a gente considerar o limite das rodovias brasileiras, um carro comum e uma Ferrari tem que andar na mesma velocidade. Então qual é a diferença? A diferença é a velocidade ou o tempo em que a Ferrari atinge os 100 km por hora. Então, em relação ao meu carro, por exemplo, a Ferrari atinge 100 km por hora num tempo muito menor. Isso é por quê? Porque ele tem uma maior potência. Então, vamos lá, olha só. Porque aqui a gente vai ser bem rápido, bem prático, tá? A potência... então vai ser a energia, Virgílio, que energia? Qualquer energia sobre o tempo. Qualquer energia, pode ser energia elétrica, pode ser energia térmica, pode ser energia mecânica, enfim, qualquer energia. Pode ser variação de energia potencial gravitacional, variação de energia cinética, qualquer energia. Energia sobre tempo, ponto, acabou, vamos deixar aqui, ó, quietinho. Tá? A unidade de potência, olha só, a unidade de energia é Joule no sistema internacional e a unidade de tempo, segundo. Isso dá para nós a unidade watts. É claro que é muito comum a gente ouvir por aí CV, cavalo, ou HP, horsepower. Não são a mesma coisa, tá? Na verdade, se você pegar num contexto histórico, quando surge a máquina a vapor, então surge uma máquina que consegue substituir a tração animal. Então eles queriam medir quantos cavalos, por exemplo, uma máquina conseguiria substituir. É só isso, tá? Então a gente tem o HP, horsepower, que é de origem inglesa, e nos outros países, tá, de língua não inglesa, as pessoas começaram a utilizar o CV, cavalo-vapor. Representam quase a mesma coisa, tá? O HP vale 745,7 watts. E o CV vale 735,5 watts. Bom, pode parecer pouco, né? Mas, por exemplo, uma motocicleta de 50 HP tem 50,6 cavalos. Agora, e o rendimento? O rendimento é muito simples. Imagina que você pode tirar 10 em uma prova, e aí você tira 8. Qual foi o seu rendimento? Aí você logo pensa, 80%. O rendimento é simplesmente a relação entre o que você tem e o que você poderia ter tido. Então, o rendimento é a relação entre o útil e o total. Virgílio, o que é útil? Qualquer coisa. Então pode ser energia útil sobre energia total. Pode ser DDP útil, DDP total. Em mecânica, é muito comum a gente fazer potência útil sobre potência total. Isso multiplicado por 100% para ficar em porcentagem. Mas, por exemplo, a gente pode ter um gerador elétrico. O gerador, se você se lembrar, o rendimento do gerador é U sobre E, que é a força eletromotriz.
O rendimento de um receptor, lembra? O rendimento de um receptor é E' sobre U. Ali é a força contra a eletromotriz. Mas o que você vai sempre se lembrar? Sempre de que é útil sobre total. E aqui, ó, em mecânica, por exemplo, é muito comum, vou determinar a potência útil de um sistema, enfim, de um motor, de alguma coisa. Então a gente pode, por exemplo, substituir a energia por trabalho. Olha só, então eu posso ter isso aqui, ó, trabalho sobre tempo, dentro da mecânica. Mas eu também posso ter que potência, então, é a variação da energia cinética sobre tempo. Ou potência é menos variação da energia potencial sobre tempo. O que você precisa saber é que potência é trabalho sobre tempo. Assim a gente determina a potência média de qualquer equipamento. E tem uma relação importantíssima. Por exemplo, e se um carro tiver com velocidade constante? Não quer dizer que o motor não esteja fazendo força. Se ele está com velocidade constante, ele não varia a energia cinética, mas mesmo assim o motor está fazendo força. Então eu quero saber qual é a potência do motor, porque ele está fazendo força porque existe uma resistência do ar aqui. Tá certo? Então tem a força para cá e tem a força de resistência. Essas forças se equilibram, o carro fica com velocidade constante. Mas eu quero saber a potência do motor. Então nesse caso, a gente utiliza muito essa expressão, olha. Vamos pegar daqui, trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui dividido pelo tempo. Se você lembrar lá do início do ano, a gente sempre disse que distância sobre tempo é velocidade. Virgílio, mas essa velocidade é velocidade média ou velocidade instantânea? A que você quiser, tá? Então isso aqui a gente pode calcular a velocidade instantânea naquele instante, então eu quero saber a potência do motor naquele instante, ou eu quero saber a potência do motor em todo o trajeto. Então aqui a gente vai ter que a potência é força vezes velocidade. Virgílio, então esse cara aqui, a força é a força em Newton. A potência é em watts. Então percebe que é uma aula muito simples, muito rápida. Mas agora a gente vai resolver alguns exercícios, vamos? Olha só, mas lembra, antes de resolver o exercício, por favor, hein? Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte aí a aula. Temos que compartilhar isso, é um curso de física inteirinho grátis, tá? Então vamos compartilhar conhecimento, física, astronomia e biologia. Agora vamos para o exercício, vai! Essa primeira questão caiu na Federal da Paraíba e diz assim: uma força horizontal constante e de intensidade 20 newtons atua sobre um corpo de 10 kg de massa, inicialmente em repouso, que desliza sem atrito sobre uma superfície horizontal. A potência média transmitida ao corpo ao longo dos primeiros 100 metros é... Então olha só, nós temos um corpo de 10 kg, beleza? Ele vai ser submetido a uma força de 20 newtons, tá? E uma distância de 100 metros. Velocidade inicial, 0, ele parte do repouso. O que é que eu quero? A potência. Aqui fica muito simples você determinar o trabalho. Então vamos lá. Nesse caso, a gente tem que potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho é força vezes deslocamento. Se o deslocamento é horizontal e a força é horizontal, aí o cosseno, né? Cosseno de 0 é 1. E o tempo? Virgílio, mas olha só, força você tem, é 20, tá? Distância você tem, é 100, mas você não tem o tempo. Como é que a gente descobre o tempo? Eu sei distância, sei velocidade inicial e olha só, eu consigo descobrir a aceleração, hein? Então vamos descobrir a aceleração? Olha só, para descobrir a aceleração, a força é massa vezes a aceleração. Ou a aceleração é força sobre massa, quer dizer, 20 sobre 10
a gente tem uma aceleração de 2 newtons por quilograma, ou metro por segundo ao quadrado. Lá da cinemática, a gente tem que a distância, o ΔS, é V0 vezes t, mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Distância a gente tem, é 100. V0 é 0, legal. A aceleração é 2 vezes t ao quadrado sobre 2. 2 em cima, 2 embaixo, a gente tem que t ao quadrado vale 100. Se t ao quadrado vale 100, a raiz de 100 é 10. Pronto! Temos o tempo, 10 segundos. Então vamos substituir ali. A força é 20, a distância é 100 e o tempo é 10. Então 20 vezes 100 sobre 10, nós temos uma potência de 200 watts. Vamos para a próxima? A próxima questão é na Federal do Pernambuco e diz assim: um elevador é puxado para cima por cabos de aço com velocidade constante de meio metro por segundo. A potência mecânica transmitida pelos cabos é 23 kW. Qual a força exercida pelos cabos? Então, olha só, a potência é 23 kg, que é 1000 watts, e a velocidade é meio metro por segundo constante. Mesmo assim, eu quero saber qual é a força. Lembra, nem sempre se a velocidade é constante, o trabalho é zero, tá? O trabalho da força resultante, sim, mas o trabalho da força do cabo, não. Então, eu tenho a força e o peso, os dois valores são iguais, tá? Força do cabo, peso. Aí a velocidade fica constante. Tudo bem? Então vamos lá, olha. Potência, vamos usar aquela expressão, é força vezes velocidade. Então, 23.000 watts é a força vezes meio. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Então, 46.000 newtons de força. Essa é a resposta. Vamos para a terceira? A terceira questão caiu na Unicamp e diz que um carro recentemente lançado pela indústria brasileira, o recentemente aí é de 92, viu? Olha só, 1992, você nem tinha nascido, né? Tem aproximadamente 1.500 quilos e pode acelerar do repouso até 108 km por hora em 10 segundos. Qual o trabalho realizado nesta aceleração? Adote um cavalo, 750 watts. Bom, qual é o trabalho? Como é que a gente calcula o trabalho? Ah, Virgílio, tem velocidade inicial, tem velocidade final. O trabalho é a variação da energia cinética, certo? Beleza? Então, o trabalho vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que a inicial é 0. Então, a gente tem que o trabalho é m vezes v ao quadrado sobre 2. Massa, 1.500. Velocidade, 30 ao quadrado. Não posso usar em quilômetros por hora, já transformei aqui, dividi por 3,6. Fazendo essa conta, 1.500 vezes 900 sobre 2, eu tenho que 675.000 watts. Letra B. Qual a potência do carro em cavalos? Bom, a potência... Nesse caso, nós vamos usar trabalho sobre tempo. O trabalho eu descobri na letra A. Então, o trabalho é 675.000. E o tempo? 10 segundos. Ele deu no exercício. Então, a potência é igual a 67.500 watts. Mas eu quero em cavalo-vapor. Um cavalo-vapor da Unicamp vale 750 watts. Bom, então, X cavalo-vapor, 67.500. 90 cavalos. De resto, é você fazer mais exercícios sobre o assunto. Então, no site tem uma lista de exercícios sobre esse assunto. Tá bom? Pega lá, faz, tem o gabarito, vê se você acerta e já era. Tudo bem? Por hoje é só. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau.